comigo, investidores? Como é que vocês estão? Tudo certo? Então, rapaziada, bora começar mais um vídeo aqui de análise do BTC, ok? E hoje eu vou trazer uma perspectiva para o nosso fechamento semanal para os próximos dias, que hoje a gente já está no dia 7, né? Já estamos aí praticamente na metade da semana, na quarta-feira. Então, é momento a gente começar a avisar o que tem de acontecer para os próximos dias e de que maneira a gente vai estar buscando, né, se posicionar no Bitcoin no curto prazo, né? Porque eu estou lidando praticamente hoje em dia com o mercado cripto, rapaziada, somente no curto prazo, faço análises nos prazos maiores, mas eu estou pegando mais operações curtas que está sendo meu foco, tá? Mas o objetivo do vídeo vai ser analisar o BTC para os próximos dias, trazer uma perspectiva do gráfico semanal, diário 4 horas, 1 hora, e depois mais curto prazo, 15 minutos, 5 minutos, para o dia de hoje e as movimentações que eu estou cuidando, o que eu ando fazendo. Ok? Então, sem mais delongas, já deixa o like nesse vídeo, deixa seu comentário, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Rapaziada, gráfico limpo aqui, tá? A gente vai começar do zero, partindo lá do semanal, e a gente vai vindo trazendo a nossa análise, refinando, né, a nossa análise pro gráfico diário, beleza? Então, assim, o que eu reparo em relação ao semanal, tá, meus queridos? Primeira coisa, estamos numa zona forte de sobrevenda? Estamos, mas o preço no semanal, ele leva semanas, né, para se mexer. Então, apesar de estar na sobrevenda, a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente vai estar lidando. Então, o que é importante? A gente entender as zonas onde a gente está tendo concentração de ordem vendedora, onde a gente está tendo mais oferta institucional, e as zonas onde a gente está tendo uma concentração de ordens compradoras, né, uma demanda institucional. Então, nesse momento, a gente não está nem muito próximo de uma zona de compra, nem muito próximo de uma zona de venda. A gente está realmente na metade deste canal, né, se a gente fosse considerar. Então, ela já é uma zona mais arriscada de tomar decisões. É mais fácil tomar uma decisão pro long, né, próximo aqui à nossa zona de demanda no semanal, e uma zona mais forte de tomar decisões para o short, próximo aqui à nossa zona de oferta, ok? Claro que a gente consegue tomar posições no curto prazo, mas você tem que entender que tomar posições para o long vai ficando mais arriscado conforme a gente está se aproximando da média de 8, tá? E ainda mais que a gente está se aproximando também cada vez mais de uma zona de oferta, né, desse escândalo gigantesco de exaustão aqui que a gente teve. Tá? Então essa zona aqui dos 18 mil dólares e 200 é uma zona que a gente vai ter que retestar, que foi o fundo perdido do BTC. E a gente está se aproximando dessa zona, cada vez mais, né? Então agora em detalhes eu posso falar para vocês no diário. Inclusive quem me acompanha no Instagram viu que eu falei isso aqui nos stories no dia de ontem. Se você não me acompanha no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, você me segue lá e acompanha os stories, porque eu trago análises mais práticas e simples, né? Diferente do vídeo aqui do YouTube, que normalmente se estende até uns 10 minutos. Mas o que é o perigoso de se posicionar para o long agora? Além do semanal estar se aproximando da média de 8 semanas, com um volume baixo de compra, tendo em vista que a gente veio de um forte movimento de queda aqui que rompeu o suporte dos 18 mil dólares e 200, né, no dia 9 de novembro. Que agora a gente já está praticamente na região 50 do RSI, que opera como uma forte resistência quando o preço está abaixo e opera também como um forte ponto de pivô ou suporte quando o preço consegue ganhar a posição acima. Né? Nesse caso, a gente está com o preço já com dificuldade de passar essa zona, porque a gente está se aproximando de uma zona onde teve forte oferta. Tivemos uma forte oferta institucional aqui, então é normal o preço começar a sentir dificuldade, beleza? Mas agora a gente pode trazer uma análise mais detalhada para vocês, tá? Em relação ao time frame de 4 horas. Então, em relação ao semanal e o diário, quais são as perspectivas que a gente tem? Que o long ele já vai ficando mais arriscado, porque no semanal a gente está distante de uma zona onde teve forte demanda, onde teve demanda de fato institucional. Estamos se aproximando da média de 8 no gráfico semanal, o que já leva a gente a ter uma visão de ficar um pouco de fora dos longs, pensar bem onde é que a gente vai entrar e começar a olhar para os shorts. E daí aqui no diário a gente vê que o diário também está num ponto chave de decisão, que é a região 50 da RSI, que opera como resistência quando o preço está baixo. Tá? E agora no 4 horas a gente vai conseguir definir quais são os nossos critérios de decisão para movimentos de fato. Ok? Rapaziada, 4 horas do Bitcoin. O Bitcoin operou nessa LTA, tá? Como um ponto bem forte de demanda nos últimos dias. Beleza? Inclusive a gente até está desafiando perder essa zona, né? Depois desse candle forte exaustão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o quê? Que essa zona de acumulação aqui que se formou, ó, essa zona de acumulação que se formou, nesse suporte aqui, ó, dos 17 mil dólares, ela tem que ser retomada. Porque se a gente fizer um pivô aqui nessa região, né? Se a gente fizer um pivô aqui nessa região e voltar a cair, a gente tem chance de perder o suporte de 17 mil dólares. E daí vem buscar uma zona de demanda mais abaixo. Mas é natural que a gente retome para que a gente tenha assertividade. Por quê? Percebam esse movimento anterior, comparem, né? Comparem os padrões para que isso fique fácil de ser entendido. A gente tem aqui um BTC que começou uma extensão primária, acumulou, buscou o stop de quem comprou aqui atrasado, teve liquidez,
voltou para dentro do padrão, retomou o suporte e daí sim entregou sua extensão primária. Isso é a mesma coisa que a gente espera agora nesse movimento do Bitcoin. A gente precisa ver que tivemos um movimento primário, tivemos uma acumulação, muitos comprados, preço tirando os stops, preço pegando os stops, pegando liquidação, pegando liquidez das sardinhas. Agora a gente precisa retomar acima dos 17 mil dólares, retomar para essa zona e entregar uma extensão primária, né? Iríamos entregar uma extensão primária como essa se o Bitcoin confirmar suporte acima da média de 8, acima dos 17 mil dólares no time frame gráfico de 4 horas. Ok, meus queridos? Então é muito importante que a gente volte, né, acima da média móvel de 8, acima dos 17 mil dólares. Ok? Algo bem bacana de também apontar aqui em relação ao nosso RSI, né, em relação ao movimento da região 50. No 4 horas, a gente perdeu a região 50. Então, o que me deixa, de certa maneira, preocupado? Que a gente pode muito bem segurar a resistência nesse ponto. Né? É uma zona onde a gente pode segurar a resistência. Eu vou falar com mais detalhes para vocês sobre esse ponto de resistência ali no time frame gráfico de 1 hora. É interessante que nesse ponto a gente tem que cuidar se vamos formar resistência, porque a gente caiu abaixo da região 50, mas nesse exato momento a gente está num ponto onde o preço oferece demanda, né? Onde o preço normalmente tenta consolidar um suporte, porque é uma zona realmente onde concentra ordens de compra. Tá? Então, vamos vir agora para 1 hora para a gente falar com mais detalhes sobre isso. Rapaziada, nesse momento a gente já está até testando a zona aqui que eu falei para vocês, próximo aos 17 mil dólares, a zona de fundo que foi perdida, tá? E agora numa hora vocês vão conseguir ver com mais detalhes também essa movimentação que eu falei, da parte superior, que oferece uma oferta para nós, e da parte inferior, que a gente tem a nossa demanda, né? A nossa concentração de ordens de compra. Então, esse movimento do BTC eu falei para vocês que era interessante, justamente por a gente ter buscado uma região Triton na RSI, e aqui eu busquei me posicionar baseado no time frame de M5. Inclusive, meu alvo está próximo aqui a esse suporte que foi perdido, que agora está sendo testado, né, como uma resistência, ou iremos retomar acima como um suporte. Tá? Mas, pelo preço, pela movimentação de preço, acredito que a gente possa retomar acima do suporte, mas o ponto de verificação mesmo vai ser aqui bem próximo ao 17 mesmo, aqui nessa LTB, que é a zona de 50% do RSI, né? E a zona onde cruza essa nossa LTB, né? Que segurou esses fortes dois topos aqui. Então vai ser uma zona bem forte, bem importante como critério de decisão para os próximos movimentos do Bitcoin, tá? Então, Gabriel, o que esperar do Bitcoin para as próximas horas e para os próximos dias aí, próximos 2 dias? Eu sempre estou lidando mais no curto prazo, acompanhando todos os dias o BTC, somente o BTC, Ethereum e mercado tradicional. Rapaziada, se o BTC retomar suporte acima dos 16.900, a gente vai vir verificar esse ponto aqui como um ponto de resistência ou não. Se a gente vê um rompimento e pullback, daí sim, rompimento e pullback acima da média, né, com uma movimentação mais ou menos nesse estilo aqui, ó, rompendo essa zona, considerando ela como uma zona de oferta, fazendo ponto de demanda para daí de fato subir, beleza. Se a gente formar este pivô, legal, daí a gente tem uma visão positiva para o Bitcoin buscar um alvo aqui nos 17.300 inicialmente. Agora, se a gente vê o preço, depois de fazer essa forte pernada primária, né, com essa forte pernada primária, fazer um movimento fraco de alta próximo a essa zona, bem provável que a gente vai ver uma outra extensão primária para jogar o preço do Bitcoin mais abaixo, buscando outra zona de concentração de ordens de compra e entregando como projeção a nossa extensão primária que foi dada aí no gráfico, né, que jogaria mais ou menos ali na zona dos 16 mil dólares e 500, que coincide com essa parte inferior, né? A gente viria buscar novamente mais uma sobrevenda aqui no RSI, né? A gente viria aqui, buscaria mais uma sobrevenda aqui no RSI, e daí quem sabe que o preço trabalhando poderia romper de fato. Então a gente vai ter que ver como que o preço vai reagir nessa zona. A gente vai ter que ver como o preço vai reagir nessa zona. Né? Vocês querem exemplos? Então vamos dar alguns exemplos aqui, rapaziada, para que fique mais prático de entender essa questão da reação, tá? A gente já sabe que o Bitcoin vai ter dificuldade de passar aqui. Então, se a gente começar a ver o preço capengar, a gente consegue entender que é mais provável a gente buscar um short. Se o preço de fato reverter aqui e não conseguir romper, é um motivo para posicionar no short, como foi o caso daqui, ó. Presta atenção nesse movimento do BTC. Ontem eu já estava esperto que o BTC estava se aproximando de uma zona de oferta, porque anteriormente a gente teve muitas liquidações aqui, ó. Reparem nessa zona, tá? E exatamente aqui a gente teve, e novamente o preço veio buscar. O que o preço fez? Deixou um baita pavio, né? Porque muitas pessoas compraram, institucional liquidou, ofertou e vendeu. Eu abri uma posição de short aqui ontem. E acabei saindo até bem antes, porque eu não imaginei que o Bitcoin ia buscar um ponto tão abaixo. Acabei saindo aqui nesse fundo.
ok? E o que aconteceu? O preço veio buscar uma zona onde concentra ordens compradoras. E exatamente agora, neste ponto aqui, a gente tem uma região onde concentra muitas ordens de venda, principalmente por causa desse candle gigantesco de exaustão. Então essa zona dos 16.900, essa zona aqui dos 17.000, não vai ser fácil passar. Mas se vermos o preço reagindo de forma fraca para o viés comprador, invertendo abaixo da média móvel de 8 com um movimento como esse que ele fez, né, um movimento de topo bem consolidado, a gente vai ter a possibilidade de formar um short. Agora, se o preço não reagir dessa forma, romper e formar um pivô, daí vai ser bacana para o Bitcoin poder buscar, quem sabe aqui os 17.300. Certo, meus queridos? Então, hoje, né, no dia de hoje, que eu estou cuidando é exatamente isso, esses pontos do Bitcoin em relação à zona aqui dos 16.900 e 17 mil dólares mais acima, próximo a essa LTB, tá? Acredito que apesar do Bitcoin estar tendo uma dificuldade de passar aqui, a gente pode ver o preço trabalhar ainda, porque a gente ainda está numa sobrevenda bem forte aqui do... A gente ainda está numa sobrevenda bem forte aqui do 1 hora, tá? A gente ainda está próximo à região 30. Então o preço ele até pode trabalhar um pouco para baixo aqui, levando em conta o time frame de M5, que ele seria algo natural, para depois voltar a subir e buscar lá a nossa resistência nos 16.900, tá? Falando sobre o time frame de M5 aqui, a gente pode perceber o quê? Que a gente já está na região 70, né? Agora apontando para baixo e chegando próximo à região 50 da RSI. Se vocês notarem, a gente formou uma tendência próxima a essa zona de demanda aqui no M5 do Bitcoin, né? E seria natural o preço cair para liquidar aqueles que estão comprados atrasados e buscar um ponto mais forte de demanda. Então acredito que o preço possa vir agora aqui no curtíssimo prazo até essa zona para voltar a subir e retestar aqui. Mas o ponto-chave, rapaziada, está aqui. O nosso ponto-chave está aqui. A gente vai ter que ver como o preço vai reagir a partir daqui. Eu montei uma posição no Bitcoin agora de manhã, nesse candle de M5 aqui que assumiu acima da média móvel de 8, ok? Nesse candle de M5 aqui. Já realizei um pouco, tá? Porque já chegou numa zona onde a gente tem uma forte sobrecompra, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas eu vou buscar realizar mais uma parcial, quem sabe lá em cima, e montar uma posição aqui embaixo no M5 de novo, se o BTC confirmar isso para mim, tá? Mas o nosso ponto de decisão é aqui, de fato, próximo aos 17 mil dólares, 16.900, 16.950. Como eu falei, se o preço começar a demonstrar pouca força compradora aqui e bastante força vendedora, vai ser um ótimo momento para montar um short e pegar uma extensão primária. Agora, ao contrário, se o preço romper, daí a gente vai ter que esperar um pivô, né, formar um fundo, uma troca de polaridade e pegar uma bela entrada na zona para pegar uma extensão até, quem sabe, aí, os 17 mil dólares e 100, 17 mil dólares e 300 no Bitcoin, mais acima aqui, ó, 17 mil dólares e 100 seria um alvo inicial, né, 17.300 é um alvo que eu até comentei com vocês nos stories no dia de ontem, para quem está me acompanhando no Instagram, certo? Gabriel, se formar um ponto de short ali nos 17.900, até onde tu acredita que vai cair? A gente pode pegar essa extensão primária, mais fácil que isso, né? Vamos aproveitar as ferramentas. A gente pega aqui a nossa extensão de Fibonacci, tá? Que ela dá nossas projeções e a gente estipula a partir da resistência. Obviamente que a gente tem que ter a resistência formada antes. Mas, basicamente, a gente teria um alvo aqui de retornar pelo menos 80% da extensão primária, daria mais ou menos aqui até os 16.600, né? Mais ou menos, basicamente, aí 1,73% de queda para o BTC, né? Botando um stop curto acima da sua zona de entrada, 0,20 daria um belo risco-retorno. Né? Para isso, precisamos da formação de uma resistência aqui, beleza? Precisamos dessa confirmação, algo que no momento a gente não tem ainda. Certo, meus queridos? Então é isso, tá? O vídeo de hoje está dado para vocês. O que esperar dos movimentos do Bitcoin para o dia de hoje, quais são as zonas de confirmação e os critérios que a gente está aguardando para tomar uma decisão de saída em relação à minha posição de long no curtíssimo prazo e também uma decisão em relação a uma possibilidade de short na zona. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido de grande informação para você. Deixa aí no like, deixa o like no vídeo, deixa aí nos comentários se você gostou, alguma crítica construtiva, algo que queira apontar em relação ao canal, e a gente vai mantendo esse contato aí no dia a dia. Beleza, meus queridos? Tamo junto e até a próxima.